Bom, galera, então aqui estamos novamente, tá? Com um exemplo da técnica de variação dos parâmetros. O que eu tenho que lembrar na técnica da variação dos parâmetros? Eu tenho que lembrar desse sistema de equações aqui, tá? Esse aqui é o fundamental para eu resolver a equação diferencial através da técnica da variação dos parâmetros. Porque depois eu vou aplicar aqui então a regra de Cramer, né? Muito parecido com a regra de Cramer para resolver sistemas, tá? E aí nós resolvemos a nossa equação diferencial. Tá? Uma outra coisa importante para frisar no método da técnica da variação dos parâmetros é que a função aqui colocada é uma função qualquer. Tá? Diferentemente da técnica dos coeficientes a determinar, aqui nós podemos ter qualquer função. Lembre-se que na técnica dos coeficientes a determinar, nós tínhamos aí uma restrição de função, né? Seriam senos, cossenos, exponenciais, polinômios e produtos destas, né? Combinações dessas aí, né? Mas aqui nós não teremos essa restrição. Vou fazer esse exemplo aqui, que vai ser um caso que não poderia se aplicar aqui a técnica lá de coeficientes a determinar. Tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos atrás de uma solução da equação homogênea. Note que aqui, então, a nossa solução homogênea, a nossa equação homogênea, associada, né? É dada por x1 menos x, y duas linhas, mais x, y' menos y igual a zero. Por inspeção, é possível detectar que y1 de x igual a x é solução. Notem que a derivada primeira é 1, a derivada segunda é 0, portanto isso aqui dá 0. Aqui é 1 da x menos x igual a 0. Então nós temos que y de x é igual a x é a solução. Tá? Sempre é importante, se aqui tiver polinômios, a gente pode tentar as soluções x, x quadrado, x ao cubo, né? Para tentar buscar aí uma solução. Ou então outras técnicas, tá? Ou exercício em geral já dá pelo menos uma solução. Bom, vamos atrás da segunda. A segunda solução, por inspeção, não dá para a gente detectar. Para isso, eu vou usar então a fórmula de Abel. Tá? Como é que é a fórmula? Fórmula de Abel. De Abel. Ele diz que o Wronskiano das soluções fundamentais de uma equação diferencial homogênea é dada pela uma constante exponencial na menos integral de p de x dx. Bom, mas quem é esse p de x? Para eu saber quem é esse p de x, eu tenho que colocar a minha equação na forma padrão. Na forma padrão. Que é dada por y duas linhas, mais 1 sobre 1 menos x y', menos 1 sobre x que multiplica 1 menos x, y, igual a zero. Então, o nosso p de x que nós vamos integrar é essa função aqui, 1 sobre 1 menos x. Portanto, o nosso Wronskiano, né? Eu nem conheço ainda quem são o y1 e y2, mas eu consigo então calcular o Wronskiano. É e na menos integral de 1 sobre 1 menos x dx. Integral de 1 menos x dx, esse menos pode entrar para dentro da integral, vai ficar x menos 1. Isso aí nada mais é do que ser e elevado a ln de x menos 1. Portanto, né, e elevado a ln de x menos 1 é x menos 1. Tá? Mas, por outro lado, quem é o Wronskiano? Né? Por outro lado, quem é o nosso Wronskiano? O nosso Wronskiano é o determinante de y1 e y2, derivada y', y2'. No nosso caso particular, nós temos a função y1, então é x1, y2, y2'. Vai ficar
x, y2', menos y2, né, determinante, igual c, x menos 1. Bom, essa equação diferencial aqui é uma equação diferencial linear. Né? Nós temos a seguinte equação, então, para resolver. y2' menos 1 sobre x, y2, igual a c, x menos 1 sobre x. Muito bem. Então, vamos resolver essa equação diferencial. O nosso fator integrante, né? Aqui é quem? É e na menos 1 sobre x, né? Integral, né? E na menos integral de 1 sobre x dx, que vai dar o quê? ln de x, para essa integral, né? O menos entra por logaritmo de x na menos 1, 1 sobre x. Então, o nosso fator integrante aqui é 1 sobre x. Então, eu multiplico toda a equação por 1 sobre x. Então, nós vamos obter, então, aqui o fator integrante multiplicada por o y2', né? Eu multiplico toda a equação por o fator integrante. Vai ficar constante x menos 1 dividido por x ao quadrado. Tá? Bom, agora eu integro em ambos os lados da minha equação. Bom, aqui nós vamos ter 1 sobre x, y2, igual ao quê? Uma constante integral 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado, né? X dividido por x ao quadrado, 1 sobre x dx. Então, a nossa integral aqui fica c ln de x, na primeira integral, né? Menos integral de 1 sobre x ao quadrado, tá? dá mais 1 sobre x, mais uma constante c de integração, né? Mais uma constante C1 de integração. Bom, então a nossa solução y2, né, multiplico tudo por x, vai ficar c x ln de x mais 1, faltou um c aqui, né? O c multiplica toda essa solução aqui. Mais 1, né? Mais C1x. Mas note que C1x eu não me preocupo muito porque ele já é solução fundamental, né? Já é uma solução. Tá? O x é uma solução. Então, quem será a minha segunda solução? X ln x mais 1. Tá certo? Tá? X ln x mais 1, então, é a nossa segunda solução. Por quê? Porque essa aqui já é combinação linear com a primeira. Tá bom? Então, eu descarto aquela primeira ali. Então, a nossa segunda solução, Então, o nosso conjunto fundamental de solução é x, tá? É x, e x ln de x mais 1. Note que essa segunda solução eu não teria como ir buscar, sem usar uma técnica aí, essa técnica de Abel. Bom, o Wronskiano nós já temos, né? Então, se nós calcularmos o Wronskiano desse conjunto fundamental aqui, no caso aqui as constantes da frente são 1, então nós vamos ter já o cálculo do Wronskiano, vai ser x menos 1. Então, isso aqui nós já ganhamos, tá? O Wronskiano de y2 é x menos 1. Façam esse exercício, tranquilo. E agora vamos para a variação dos parâmetros, né? Deixa eu colocar novamente aqui a equação. Tá? 1' y1 mais o 2' y2. 1' y1' mais o 2' y2', aqui igual a 0, e aqui igual a nossa f de x. Se vocês recordar, vamos lá em cima,
A nossa f de x é 1 menos x ao quadrado. Só que nós temos que colocar na forma padrão. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Dividido por x, que multiplica 1 menos x. Ou seja, a nossa função, então, eu posso simplificar isso aqui com isso aqui, vai ficar 1 menos x dividido por x. Tá? Então, note que isso aqui está fora daquele rol de funções que nós poderíamos utilizar o método da coeficiente a determinar. Nesse caso, não podemos. Tá? Então, vamos lá. Nós já temos o y1, temos o y2, né? Já temos o Wronskiano. O que nós temos que fazer? Temos que calcular esse determinante aqui. Né? Que determinante? No lugar do y1, eu vou colocar as minhas funções ali desejadas. 0, 1 menos x dividido por x. Né? Aqui, y2, y2'. No nosso caso, o nosso y2 é x ln de x mais 1. E aqui a derivada disso, né? Então, a derivada de... vai para a regra do produto aqui, né? Então, vai ficar 1 ln de x. Tá? Então, vai ficar ln de x mais 1, né? ln de x, porque depois simplifica, né? Mais 1. Aqui é a derivada da zero, tá? Esse ln de x mais 1 é a derivada disso aqui, né? A derivada de x é 1, é ln de x, então, mais x é a derivada de x, que dá 1 sobre x, que dá 1. Quanto é que dá esse determinante aqui? 0 aqui, nessa linha, e isso vezes isso. Então, vai ficar menos, né? Esqueceu o menos aqui do determinante. X ln de x mais 1, tá? que multiplica 1 menos x sobre x. Tá? Então, nós temos esse determinante aí. Vou deixar assim por enquanto. Então, quem é o nosso... Então, lembrando lá, quem é o nosso U1'. O nosso U1', ele é esse determinante ali que nós calculamos, tá? Vai ficar menos x ln de x mais 1, 1 menos x sobre x, e tudo isso aqui dividido pelo Wronskiano, que é x menos 1. Tá? X menos 1 é o nosso Wronskiano. Certo? Então, aqui nós já podemos simplificar esse termo. Tem um menos aqui, né? Podemos fazer para frente, então vai ficar x ln de x mais 1, que multiplica x menos 1. Aquele menos lá passou aqui para dentro para ficar x menos 1, dividido por x, e dividido aqui por x menos 1. Então, simplifica, simplifica. Tá? Então, nosso U1' será o quê? ln de x mais 1 sobre x, né? Consequentemente, eu tenho que integrar isso. Consequentemente, o nosso U1 vai ser o quê? Integral do ln é x ln de x menos x. Tá? Façam pela regra de integração por partes. Mais aqui o ln de x, a integral disso aqui, tá? Mais uma constante C1, constante de integração. Importante lembrar dessa constante de integração. Ok? Quem é o nosso U2? Vamos atrás do U2. Para calcular o U2, então nós façamos o quê?
Vamos calcular aquele determinante de novo, só que no lugar da coluna do 2, nós colocamos então a função, né? A coluna lá dos termos independentes. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o determinante então. Aqui então vai o y1 e a derivada, né? Então vai estar x1, né? Então y1 e a derivada. E aqui vai então 0 e a nossa função 1 menos x dividido por x, né? Nosso f de x, né? E calculamos esse determinante aí. Bom, esse determinante aí fica fácil, fica 1 menos x. Certo? Portanto, o nosso U2', tá? O nosso U2' é o quê? É esse determinante que calculamos anteriormente, dividido pelo Wronskiano, que é x menos 1. Ou seja, é menos 1 nosso U2'. Portanto, o nosso U2 integra, né? Vai ficar menos x mais uma constante C2. Certo? Bom, então, quem é a nossa solução geral da equação diferencial que nós estamos procurando? Então, a solução geral será a seguinte. Bom, x ln de x menos x mais ln de x mais uma constante C1 tem a ver com quem? Esse aqui tem a ver com a nossa função x. Com a nossa função x. Mais menos x mais C2, que é o 2, né? Y2. Nosso Y2 era quem mesmo? X ln de x mais 1, né? Lá, que é nosso Y2, x ln de x mais 1. Isso mesmo. X ln de x mais 1. Muito bem. Daqui, então, nós tiramos, se precisaremos a solução. Aqui é a solução geral, já está pronta aqui. Mas vamos, só para a gente identificar quem é a solução particular e a solução da equação, vamos fazer aqui. Fica x ao quadrado ln de x ao quadrado ln de x, menos x ao quadrado, mais x ln de x, mais C1x, menos x ao quadrado ln de x, né? Menos x, mais C2x ln de x, mais C2. Certo? Aqui simplifica esse termo com esse termo. Tá? E aí nós temos o seguinte, olha só. C1x mais C2x ln de x mais 1, isso aqui é a solução da homogênea. Certo? Solução da homogênea. E o que sobrou é a nossa solução particular. O que sobrou aqui? Sobrou menos, vou botar mais aqui, x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais x ln de x, menos x, a constante já foi, só isso, né? Então, aqui a solução da homogênea
homogênea, solução geral da homogênea, né? E aqui a nossa solução particular. E com isso nós temos então aplicada a técnica da variação dos parâmetros na equação diferencial. Tá? Equação diferencial. Equação diferencial, onde está? X, 1 menos x, y, duas linhas, mais x, y, linha, menos y igual a 1 menos x ao quadrado. Com x variando entre 0 e 1. Tá? Então, fiquem bem, beleza? Tá? Então, tá aí a técnica da variação dos parâmetros aplicada aí naquela equação. Tá bom?